Hoje é dia de falar de um grande homem, né? De um dos maiores nomes da história da humanidade, pelo menos na nossa opinião, que é o Malcolm McLean. Malcolm McLean é nada mais, nada menos do que o criador do container marítimo. Obviamente, ele não é o criador do container em si, porque o container já é uma coisa que se usava lá no século XIX, nas ferrovias inglesas, tudo mais, mas o container marítimo que passou a ser utilizado a partir de 1956, mais precisamente 26 de abril de 1956, num navio-tanque que o Malcolm McLean adaptou para 58 containers. Essa é o grande assunto de hoje e é a grande criação. Nós consideramos o McLean um dos maiores homens da humanidade, porque ao criar o container, ele mudou a história do mundo, coisa que pouca gente sabe, coisa que mesmo o pessoal de comércio exterior não está muito afeito a isso, não se lê muito, não se acompanha tudo mais. Mas por que ele mudou o mundo? Porque ao criar o container, ele criou uma forma de transporte inédita em que, com o desenvolvimento ao longo dos anos, com a padronização do container, depois, no final dos anos 60, e a explosão da utilização de container, onde hoje se transporta centenas de milhões de unidades aí, essa unidade a gente chama de TEU, que é o 20 feet or equivalent feet, que é um container de 20 pés, ou seja, um container de 6 metros e 9 centímetros, né? E temos também o de 20 pés, 40 pés, desculpa, e temos outros containers, mas a medida é o TEU. Então, movimenta-se aí centenas de milhões desses TEUs. Então, o que acontece quando você passa a movimentar carga em container? Você deixa de fazer aquela operação de carga geral solta, em que você faz aí algumas toneladas por hora, levando uma carga numa lingada para dentro, com os estivadores lá no porão, caixas, sacos, por exemplo, digamos, armazenando essas caixas. Você passa a ter aí um embarque de 20, 30 toneladas de carga, ou praticamente 30 toneladas de carga, num container onde em 1 minuto, às vezes até menos de 1 minuto, você a coloca numa baia de um navio. Então, isso muda radicalmente o mundo. A gente percebe aí a história do container, vê os valores que os containers, né, passaram a movimentar e a diferença que isso fez no mundo, em que saímos aí de um comércio exterior de cerca de 115 bilhões de dólares em 1950 para mais de 600 bilhões de dólares em 60 e depois em 70 com quase 4 trilhões de dólares, em 80 quase 8 trilhões de dólares, assim por diante. Hoje temos um comércio exterior de 37 trilhões de dólares. Obviamente tudo isso é devido ao container, porque sem o container, e se nós imaginássemos que você eliminasse hoje todos os containers e navios porta-containers do mundo, acredito aí que a gente não faria mais que 10, 12, talvez 15%, um exagero, do comércio internacional. Então o mundo foi radicalmente diferente a partir da instituição do container e todo o desenvolvimento humano que você teve nos anos 60 e 70, e computadores e outros, todas essas pesquisas aí, na nossa opinião, não teriam se dado sem o container. Então, eu acredito que esse volume de comércio que a gente tinha aí em 80 é o que nós teríamos hoje sem o container. Então, isso, na minha opinião, transforma o Malcolm McLean um dos maiores homens da história da humanidade, infelizmente um desconhecido, né? Uma pena. Mas explicamos bem isso no nosso artigo aí ao lado, da importância deste fantástico equipamento de transporte, o melhor equipamento de transporte que o homem Homo sapiens, obviamente, né, nada a ver com o homem em si, criou, né? Então, divirtam-se com o artigo, porque ele é muito interessante.